Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui no canal que pagam a bagatela e recebem a alegria de receber respostas às perguntas, aos comentários que eles deixam aqui em absolutamente qualquer vídeo. Gabriel pergunta: os primeiros bispos e papas e patrística no geral se enxergavam inerrantes ou sucessores dos apóstolos, como os católicos acreditam hoje? Vi que os nomes de alguns primeiros papas são citados na Bíblia. Então, nenhum desses homens considerava inerrante, nem mesmo os católicos consideram esses homens inerrantes. A ideia de inerrância bíblica não fala diretamente desses homens não terem erros, mas sobre a organização da doutrina, aquele negócio todo que já estão acostumados a saber sobre infabilidade papal, não é que o papa não teria erro. Agora, esses homens não se acreditavam papas. A primeira vez que o termo papa é usado para escrever alguém foi Leão I, tá? Numa carta de 445 d.C. O termo começou a ser usado no começo do século III como um tipo de expressão afetuosa que era dado ao bispo de Roma e alguns outros bispos no ocidente. No oriente, o patriarca de Alexandria recebia esse título, ainda que outros sacerdotes também recebessem. Foi realmente no século IV que o termo começou a ser usado como um título específico ao bispo de Roma, quando Roma começa a tomar primazia dentro do ambiente religioso cristão. É no século VI que o termo fica mais forte, ligado ao bispo de Roma, mas apenas no século XI que o termo fica exclusivo ao bispo de Roma. Então não, olhar para trás e interpretar papado na patrística ou mesmo na escritura é o que eu chamo de romanismo retroativo. É tentar reescrever a história a partir das lentes do catolicismo moderno. É verdade que Jesus não gosta de ser chamado filho de Davi? Das vezes em que ele foi chamado assim, ou ele não respondeu de imediato, ou ignorou a princípio? Estranho, viu? Isso é muito esquisito, muito esquisito. Eu nunca li nada sobre isso na minha vida. Mas Mateus apresenta Jesus como filho de Davi. Isso tá ali em Mateus 1 ainda, ele como descendência de Davi. O Antigo Testamento profetizava sobre isso. E eu não vejo Jesus se opondo, não, à ideia dele ser filho de Davi. Eu vejo Jesus dizendo com clareza que ele era filho de Davi ao interpretar o Salmo, onde ele chama o seu descendente de Senhor. Achar que Jesus não gosta porque ele demorou para responder, ele não respondeu de imediato, isso é tentar encontrar muita informação e impor uma percepção em textos muito simples. Jesus tem que ter respondido de imediato quando alguém fala com ele. Esquisito. Jesus era o filho de Davi, esse é um título que foi dado a ele, honorífico, e que ele defende quando explica que ele era o Senhor, que também era filho nos Salmos. Iago, tudo na paz? Tudo na paz! Então, com tudo que tô vendo, acho que estamos caminhando para o fim dos tempos. É verdade, Jesus disse isso, Paulo disse isso. Você pode ter certeza que estamos caminhando todos os dias para o fim de todas as coisas. E tem gente que fala sobre uma data específica. Aí não, hein? De 2023 seria o início do fim e que, tirando esse papa agora, o próximo seria o papa do capiroto, que isso é tudo bobagem, gente. Bobagem, tá? Não se preocupe com data sobre a volta de Jesus, porque nós não saberemos data nunca. Ele virá como um ladrão, virá quando ninguém tá esperando. Ele não revelou data e qualquer um que apareça falando de data da volta de Jesus é mentiroso e caluniador. Fuja desse. Pastor, em Coríntios 6, 9, 10, primeiro ou segundo, meu padrão, cita os tipos de pessoas que não vão entrar no reino do céu. Sim, sempre tem várias listas em Paulo, não só nos Coríntios, sobre pessoas que vão ser rejeitadas. Pedro também traz algumas listas. Mas essas pessoas vão ser condenadas mesmo se tiverem fé verdadeira em Jesus Cristo? Não, porque quem tem fé verdadeira em Jesus Cristo não é essas pessoas. Então, quando ele fala dos blasfemadores, assassinos de pai e mães, alcoólatras e tudo mais, são pessoas que não encontraram Jesus e por isso vivem entregues a esses pecados. Não significa que o cristão genuíno não pode cometer pontualmente algum dos pecados questionados ali, mas cristãos genuínos se arrependem imediatamente e abandonam essa vida de pecado. Esse pecado não representa mais quem eles são, já que eles não praticam mais isso como parte de sua vida. Quando falamos sobre louvor, muitos atrelam isso a qualquer música que fale de Deus e acabam aceitando qualquer tipo de música. Mas qual deve ser o tema de nossos cânticos? Há espaço no culto para músicas que não falem dos atributos, obras, poder e o ser de Deus? Que pergunta muito legal. Louvor significa literalmente elogio. Então louvar é elogiar. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Então quando a gente se reúne para louvar, precisamos cantar coisas que demonstrem os nossos sentimentos ao Deus vivo, o elogiando, deixando claro quem ele é e o que ele fez. Então não existe no culto espaço para canções que não sejam voltadas à pessoa de Deus e àquilo que está atrelado às verdades do evangelho. Claro que uma música pode cantar doutrinas a fim de instruir e edificar a igreja, mas é importante que as músicas sejam sempre centradas na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Olá, pastor! Olá! Algumas traduções trazem nos evangelhos a fala de Jesus, tua fé te salvou, e outras trazem, em pontos específicos, tua fé te curou. Originalmente são termos diferentes, qual é o certo? É porque a palavra grega sozo, ela pode ser traduzida tanto por salvar como por curar. Por isso, a melhor tradução sempre vai depender do contexto, mas eu acredito que existe uma relação íntima ali. Uma vez que Jesus trazia cura sobre aqueles que manifestavam fé, a fé tanto salvava quanto curava. E por isso a linguagem de Jesus era realmente dupla, evidenciava as duas
duas coisas ao mesmo tempo. Por que não devemos interpretar a Bíblia alegoricamente? Deus não poderia usar esse artifício para se revelar a nós? Afinal, Jesus e Paulo fizeram isto, e o Velho Testamento é cheio de tipos que nos atraem para este tipo de leitura. Então, alegorias são estilos literários, e você deve ler alegorias alegoricamente. Textos que não são alegóricos devem ser lidos dentro do seu próprio estilo literário. Quando nós olhamos para os evangelhos, por exemplo, nós não encontramos um texto alegórico, mas sim um texto narrativo. Quando nós lemos as epístolas paulinas, também não é um texto alegórico, é uma carta escrita com um discurso. Dentro desse discurso, você pode encontrar uma alegoria, e Paulo faz alegoria de vez em quando. Agora, isso não significa que o texto em si é alegórico. A alegoria surge como um estilo literário dentro de um texto maior. Quando você olha para profecias, aí nas profecias existe um uso muito grande de alegorias como um recurso literário para estabelecer certas verdades. Ah, Iago, então onde é que eu defino o que é alegoria e o que não é, que texto é alegórico e qual não é? Através de análise literária. Existem recursos na própria literatura que apresentam se aquele texto é alegórico ou não. O que você não pode fazer é ler os evangelhos, que é um texto narrativo, ou as epístolas paulinas, que é um texto descritivo, é uma dissertação, como se fosse uma alegoria. Isso é desrespeitar o próprio estilo literário. Iago, qual seria a maneira correta de interpretar o termo divinamente inspirados em relação aos livros históricos da Bíblia, visto que o autor só estaria registrando o que estaria acontecendo? O autor, ele registra usando um vocabulário específico, ele seleciona fatos específicos, ele faz interpretações daquilo que acontece e possui propósitos didáticos em cada narrativa. Então sim, são textos inspirados por Deus, ainda que sejam narração do que aconteceu. Essa narração possui um propósito, e o propósito da narração vem justamente do poder divino ao entregá-la. Iago, se a predestinação é um conceito biblicamente coeso, por que em João 3,16 menciona que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Se há a possibilidade de escolha, como a predestinação? Primeiro, o texto não fala nada de escolha, o texto fala de aquele que nele crê. O texto não diz como se dá a crença. A crença vem por um ato soberano de Deus que infunde a crença sobre o indivíduo, ou a crença é um exercício autônomo do indivíduo? O texto não diz isso, só diz que o filho foi dado para quem crê. Então, o texto aqui não diz nada sobre predestinação, nem sobre livre-arbítrio. Iago, você tem nos planos fazer uma série sobre seitas e heresias? Não. Eu simplesmente odeio o trabalho que é feito sobre seitas e heresias por aí. Porque eu duvido muito que uma única pessoa consiga falar contra 2 ou 3 seitas ao longo da vida e fazer isso direito. Tem que ler tanto, estudar tanto, analisar a fenomenologia da religião, ver como as pessoas vivem aquela fé, quais são as várias interpretações sobre aquela seita, ler as correntes, as respostas. É muito complicado você conseguir falar sobre seitas de forma plural, de forma muito bem feita. Eu prefiro falar sobre versículos bíblicos. Então, tá, João 1:1, como é que testemunhas de Jeová interpretam esse texto? Aí dá pra analisar o texto e mostrar porque que eles estão errados. Como é que católicos interpretam tu és Pedro sobre essa pedra, então lidar com o texto bíblico. Isso é legal. Fazer, aqui vai ser um vídeo sobre catolicismo, por que o catolicismo está errado. Eu acho que é muito difícil qualquer pessoa fazer isso com mais de 1 ou 2 seitas ao longo de toda uma vida. Então, provavelmente eu nunca vou fazer algo assim, mas eu certamente vou lidar com doutrinas específicas e com textos bíblicos específicos, que esse é o trabalho que eu consigo fazer bem feito. Como é o dia a dia de um pastor? A gente acorda de manhã, eu acordo de manhã, vou pra academia com minha esposa, tomo meu café da manhã, vou pra academia com minha esposa, volto, tomo um banho, brinco com a minha filha, fico ali amanhã com a minha esposa e minha filha, a gente toma banho, almoça, faz o culto doméstico ali depois do almoço normalmente, aí eu venho pro escritório, geralmente eu venho preparar sermão, eu venho estudar, eu vou gravar um vídeo, o que é que seja, ou vou visitar irmãos, aí eu vou na casa de um irmão, encontro irmãos na igreja, pra aconselhar, pra visitar, pra ver como é que estão as coisas. À noite, geralmente tem culto, aí eu prego à noite, ou vou encontrar irmãos em alguma atividade da igreja. Nas noites que não tem culto, eu fico geralmente com a minha família, ou vou visitar algum irmão que só consegue ser visitado à noite. Normalmente, isso é minha rotina. Em termos de trabalho, é minha rotina do dia a dia. Eu faço meu devocional ali, geralmente à tarde, e venho cansado do escritório aqui pra ir brincar com minha filha, ver minha mulher, mas geralmente é isso. Mas cada pastor tem uma rotina diferente. Tem pastor que dá plantão na igreja, tem gabinete na igreja, e é bem diferente. Esse foi o Pergunte ao Pastor dessa semana. Respondi todas as últimas perguntas aqui que vieram desde que eu gravei o último vídeo. Então, se você já fez perguntas e não foi respondido, elas foram antigas, então põe de novo aqui. E se você é membro novo, deixe sua pergunta em qualquer vídeo, e quando eu for gravar vídeo eu procuro e respondo todos vocês. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Um cheiro no seu cagote e até a próxima. Tchau, tchau.